Graças e paz, irmãos, bom dia a todos. Uma das particularidades do cristianismo é que começamos o primeiro dia da semana louvando a Deus, engrandecendo o seu nome. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de 1 a 10. Que o Espírito Santo nos ajude na leitura e na compreensão da Santa Palavra de Deus. Diz assim o texto: não sou eu porventura livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam está: não temos nós o direito de comer e beber, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do seu leite do rebanho? Do leite do rebanho? Porventura falo isto como um homem, ou não o diz também a lei? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que por nós está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Paz de Cristo, irmãos. Amém. O trecho que foi lido pelo Reginaldo sobre 1 Coríntios capítulo 9, versículos de 1 até o 10, né? Chega no momento em que Paulo diz, ele faz aquela pergunta: por acaso Deus está preocupado com os bois? Porque, você lembra, o Paulo estava ali fazendo um argumento até um pouco elaborado. Na verdade, ele vem raciocinando os capítulos 8, 9 e 10, um longo raciocínio tentando ensinar os irmãos naquela igreja em Corinto a superarem os egoísmos, os pontos de vista particulares, cederem para as pessoas que tinham um outro pensamento, talvez um pensamento que alguém julgasse mais fraco. Então, Paulo está tentando fazer o raciocínio, mas no meio de todo esse raciocínio, ele passa lá no capítulo 9, dizendo aquela questão sobre o sustento financeiro, né? Fala: eu, Barnabé, não temos direito de ser sustentados, quer dizer, nós temos que fazer o trabalho da pregação e ainda temos que arranjar sustento. Vocês não viram que não é assim que funciona em tantas outras situações, né? Os outros apóstolos, eles são casados, eles viajam com as suas esposas, são sustentados pelas igrejas. Será que eu e Barnabé só não podemos ser sustentados? E assim vai. Mas aí, no versículo 9, para não ficar um argumento só humano, ele fala: porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. É um versículo lá do Velho Testamento. Como é que eles separavam a palha do grão? Tem várias técnicas, mas uma técnica: ele chegava num terreno calçado, jogava o trigo com a palha ali e fazia o boi pisar por cima, com aquele casco duro dele, né? E aquela pisada dele separava a palha do trigo. Aí depois ele pegava um garfo, fazia assim com a palha, jogava a palha para cima, o vento levava a palha e caía o grãozinho separado, né? E quem fazia o serviço de separar? O boi, porque se a gente ficar lá com o nosso pezinho molinho pisando, não vai sair nada, né? Mas o pé do boi pesado separa, né, o grão do material, a semente daquela palha. Agora, que malvadeza, já pensou? O boi está ali pisando, você amarra a boca dele, né? É que nem eu numa sorveteria, né, com a boca amarrada. Já pensou que judiação, não é isso? Fica aí servindo sorvete, mas não pode, né? Eu na doceria, não pode. Eu no restaurante, não vai comer, jejum hoje, só servindo. Não é uma judiação? Então,
Na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando precisa. Deixa o boi dar uma lambidinha, ele vai comer, né? Não vai acabar com o seu trigo, não. Você fez uma colheita de 2, 3 hectares, tem trigo ali para engordar uma centena de bois. Deixa o seu boi, enquanto trabalha, tem um chicletezinho, ele vai comer mais palha do que o teu trigo. Vai comer um outro trigozinho, né? Vem, né? Mas deixa o boi comer, não é isso? E aí o Paulo fala: será, por acaso, Deus está preocupado com os bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? Claro que é por nossa causa. Por isso está escrito: aquele que lavra deve fazê-lo com a esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então isso aqui tem implicações, não é o meu assunto hoje, sobre o sustento de obreiros, né? Quando nós aqui em Boa Viagem, ou igrejas em outros lugares, sustentam obreiros, missionários, evangelistas, trabalhadores cristãos, quando nós fazemos esse sustento, nós estamos fazendo o que a Bíblia diz, né? Cuidando daquelas pessoas que estão fazendo um trabalho e não precisam, vamos dizer assim, fazer o trabalho de boca amarrada, né? Assim, com aquela coisa, tem para todo mundo, mas não tem para mim. Isso não é certo. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é que, embora a pergunta de Paulo é feita de um jeito que ele espera que a gente responda não, né? Ele diz: por acaso Deus está preocupado com bois? E a resposta que ele espera é claro que não. Deus está preocupado com gente, né? Mas realmente na lei do Velho Testamento havia uma preocupação, pasmem, com os bois. Agora eu vou falar boi o tempo inteiro, saiba disso. Eu não vou falar boi, é touro. Israel não se castrava ninguém, nem animais. Então é tudo touro, tá? Mas eu vou falar boi porque está boi aqui na Bíblia, né? A gente vai falar assim. Mas enfim, Deus lá na velha aliança tinha uma preocupação até com os animais. E aí, o que Paulo está fazendo, não é que ele está negando o Velho Testamento, ele está fazendo aquele argumento que a gente conhece, chama a fortiori, em hebraico eles chamam de kal vahomer, do leve para o pedaço, para o pesado. Se Deus cuida de um boi, quanto mais não cuida de um ser humano, não é isso? Se nós valorizamos a criança, quanto mais valorizamos o ancião. Se nós cuidamos de nossa educação formal, quanto mais cuidamos da nossa educação espiritual, não é isso? A gente faz raciocínio sempre, né? Do leve para o pesado, do menor para o maior. Então é isso que ele está dizendo. Paulo não está negando a lei, mas eu queria que você olhasse comigo justamente alguns trechos do Velho Testamento. Então, vou pedir um exercício. Vai lá, dedos assim, bem ágeis, Êxodo 23. Êxodo 23 é um desses textos da lei, talvez uma das mais antigas leis de Deus formuladas na época dos 10 mandamentos, quando Moisés estava no sopé, ou na verdade no topo do Monte Sinai, recebendo. Ele vai escrever um primeiro livro chamado Livro da Aliança. E esse primeiro livrinho, que vai ser incorporado depois no nosso Pentateuco, na nossa Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, tinha aí em Êxodo 23 essa lei que começa no verso 1. E seria bom a gente ler isso aqui antes de entrar no Facebook, né? Não espalhe notícias falsas, não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha falsa. Não siga, na hora de votar, não siga a multidão para fazer mal, e num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Misericórdia, por que não leu isso antes, né? 3. Não seja parcial nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Mas agora chega. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, é o animal, tá? Não pode xingar o inimigo. Leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga, vou ler de novo, versículo 5. Se você vir prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono
a erguer o animal. Você pensa que foi Jesus que ensinou a amar os inimigos, né? Jesus está seguindo Moisés. Jesus inspirou Moisés, né? Ninguém sabia. Jesus já ensinou a amar o jumento do inimigo. Não, viu? Estou falando do inimigo, entenda bem, né? O boi do inimigo, não é? É para fazer esse tipo de... Mas por que esse cara me odeia? Esse cara quer me ver pelas costas. Se der, ele me dá uma paulada, eu vou ficar sempre de frente para ele. Mas vai lá e ajuda. O jumento dele está caído debaixo da carga, ele sozinho não consegue. O animal está sofrendo uma cãibra danada ali, uma dor. Ajude. Ele não merece, mas você ajuda. Não é uma lei boa? Não é coisa boa que tem nessa lei aqui? Muita coisa boa. Olha comigo, tem paciência comigo. Vai para Êxodo 23, vamos começar no verso 10. Você está aí mesmo? Ainda é no livro da aliança, nesse primeiro documento antigo de Moisés. Durante 6 anos, você semeará a sua terra e recolherá seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Já pensou? Você trabalha no campo 6 anos. No 7º ano você nem vai lá. Vai crescer tudo, vai crescer um pouco da sua comida, né? Sei lá, você tem um olival, vai crescer azeitona, de monte. Você só não vai colher. Quem que vai colher? Os animais. Os pobres. Vai ter um monte de pobre comendo as minhas mangas. Claro, vai cair tudo no chão. Deixa eles comerem, não é isso? A sua azeitona, a sua uva, o seu trigo. Você não semeou, mas cresce, né? Você limpa um terreno, um pouco volta, né? Brota. Deixa para os pobres, deixa para os animais. Olha aí, versículo 11, preocupação com o animal. Será que Deus está preocupado com os animais? Deus está preocupado até com os animais, mas muito mais com os seres humanos, né? Muito mais com as pessoas. Mas a lei de Deus que estou lendo nesse Velho Testamento é uma lei tão boa. Olha no versículo 12 desse capítulo 23. Durante 6 dias você fará seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho de sua escrava e o estrangeiro se revigore. Você, judeu, tem que guardar o sábado. Meu empregado não, vai lá. Não, deixa o empregado, o escravo, o estrangeiro que nem é da religião de Israel, deixa ele descansar. E o seu boi e o seu jumento tem folga no sábado. Por que dá? O jumento vai para a sinagoga? Não pense em pessoas, de novo, estou pensando em animais. O boi vai para uma reunião? Não, mas Deus pensou até neles. Olha como Deus é bom. Se Deus é bom para pensar até em quem não pensa, nos irracionais, que eu acho, né? Animais até têm emoções, né? Os mamíferos, eles são emotivos, né? Como a gente. Já viu um cachorro olhando, pedindo comida para você? Nossa, dá vontade de chorar, dá o Oscar de interpretação para ele, né? Assim, então, eles têm emoções, mas eles não têm a sua racionalidade, muito menos espiritualidade. Mas Deus está preocupado até com quem não tem espiritualidade, com quem não tem vida eterna, com quem é aquilo ali que você está vendo. Que lei fora de série. Olha Deuteronômio, agora pula. Deuteronômio 22. Eu vou ler só mais 2 textos aqui, não vou matar você com o Velho Testamento. Mas o Velho Testamento é uma lei boa. Há quem pense que o Velho Testamento é um livro opressor, de regras duras e pesadas. Mas eu entendo por que pensam assim. Porque alguém leu desse jeito e impôs desse jeito. Na verdade, até o cristianismo pode se transformar uma religião de regras e leis pesadas. Vocês conhecem como é que fazem por aí. Mas na Escritura, no Espírito Santo que atuou em Moisés, você tem uma lei muito boa. Aqui em Deuteronômio, capítulo 22, pode começar aí no versículo 1. Deuteronômio 22, verso 1.
De novo, estamos falando de animais. Se você notar um boi ou uma ovelha, que um boi ou uma ovelha de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas sem falta leve os animais de volta ao dono. E se esse não for seu vizinho, ou se for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-los. Então você os entregará a ele. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa, ou qualquer outra coisa que o seu compatriota perder e que você achar. Você não pode se omitir. Se você enxergar o jumento ou boi que pertence ao seu compatriota caído no caminho, não se omita. Sem falta, ajude-o a levantar o animal. Mesma coisa. Acaso é com ovelhas, bois e jumentos que Deus se preocupa? Claro que não. Deus está muito preocupado, está cuidando disso, muito além disso. Agora, Ele não omite esse cuidado. E aí, já que você chegou, Deuteronômio 25:4, só uns capítulos adiante, isolado no meio de um monte de outras leis, nesse sermão que é Deuteronômio. Deuteronômio é uma série de sermões de Moisés sobre a lei. Deuteronômio 25:4, não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. Esse versículo foi tão impressionante para Paulo, que ele cita na carta aos Coríntios, nesse trecho que foi lido, e ele cita de novo na carta a Timóteo, na mesma questão, sustento de obreiros, o mesmo texto citado 2 vezes. Então, o que eu queria chegar hoje, a gente nesse domingo, dia do Senhor, para pensar? Sim, Deus cuida até dos animais, que devem ser alimentados, ajudados nas suas dificuldades e até respeitados nas suas necessidades de descanso, né? No caso da lei do sábado, eles descansavam os animais do sábado, né? Veja lá o seu cachorro, se você tem dado descanso para ele, né? Uma coisa assim. Mas eu estou dizendo, estou brincando, mas falando assim, olha só como é que a lei de Moisés fazia. E de novo, quando a gente começa a ler estas leis com calma, na sua época, na sua profundidade, na dimensão de cuidado humano, de cuidado com até os seres vivos circundantes, animais e natureza, a gente começa a ver que a lei é boa e que um quadro diferente de Deus aparece. Porque aqueles que pensam numa lei, peso, uma coisa de um carrasco que me pôs para carregar, então eu penso, Deus deve ser assim. Mas se você olhar a lei, como Paulo vai dizer em Romanos, a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom. Se a gente pegar esta frase de Paulo e jogar aqui, nós vemos na Bíblia um Deus que se importa conosco, um Deus que se importa com todas as criaturas e um Deus que quer que nós nos importemos. Um Deus que quer que nós cuidemos das coisas. Lá, quando Deus colocou o homem no Jardim do Éden, em Gênesis 2,15, você pode ler depois, o homem foi colocado no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Era um jardim maravilhoso. Era um local, um pomar, com 5.347 frutas diferentes. Onde está esse número? Não sei, é brincadeira. Assim, mas hoje vamos comer isso aqui. O que é? Não sei, eu nasci ontem, eu nunca comi isso aqui, mas se está aqui, né? E ele vai comendo. Não tinha nada venenoso no Jardim do Éden, não tinha nada perigoso. Tinha uma árvore que não devia comer, aquela não, mas não era porque era venenoso, era uma decisão diante de Deus. O resto fique à vontade. Então, o homem estava lá não para detonar o jardim, para pôr a motosserra e acabar com, e abrir uma área ali, não é? Para construir um condomínio, não é? Não. O homem estava para cultivar e guardar daquilo que Deus deu para o próprio bem-estar dele. E esse cuidado do homem com a natureza estabelece para nós quase que um dever ecológico. Ecologia não é coisa do pessoal desocupado, do pessoal budista, do pessoal zen, ou do pessoal que não tem uma causa e inventou de cuidar dos animais. Ecologia, cuidado com os animais, é dever cristão, porque o Deus da Bíblia
nos colocou no mundo para cuidar do ecossistema. Sustentabilidade não é só uma questão de egoísmo para que eu consiga viver e os meus netos tenham oxigênio daqui a uns anos. Não. É cuidado ecológico, é mandamento de Deus, porque o Deus da Bíblia é bom, Ele se importa e quer que nós nos importemos com as coisas. E daí então, quando a gente pensa naquela frase de Jesus, que Deus cuida dos lírios do campo, das aves do céu, sabe o número de pardais que caiu em terra, e que todas as criaturas, por mais humildes que sejam, estão debaixo do cuidado de Deus, então nós ficamos tranquilos. Sabemos que Deus cuida de nós, e que esse Deus bondoso que cuida de nós, espera que nós também levemos em conta os outros. Eu acho interessantíssimo que no livro de Jonas, quando Deus mandou Jonas para Nínive, ele não queria ir, lembra? Teve que apanhar, foi jogado ao mar pelos marinheiros, depois o peixe o engoliu, cuspiu de volta, ele teve que andar, tudo que não quis andar, porque Nínive não é perto da praia, né? É bem longe. Então, no fim, quando ele pregou e a cidade se arrependeu, em vez de Jonas ficar contente, ficou com raiva. E ele queria ver os ninivitas destruídos. Ele foi lá um monte ali ao lado, ficou esperando ver se não ia acontecer alguma coisa com a cidade. Aí, Deus, para quebrar aquele coração, fez nascer uma plantinha, bem rápido, e ela fazia sombra lá para o Jonas. Eu acredito que a sombra é boa, imagina, né? O sol do Oriente Médio, o sol daqui do Nordeste, né? Na sua cabeça, né? Aquela plantinha deu uma alegria para Jonas, falou, mas que maravilha, né? Só que naquela noite Deus mandou um verme, que foi lá e comeu a planta, e de manhã já secou tudo, já estava. Aí o Jonas, que já estava raivoso e deprimido, ficou mais deprimido. Eu quero morrer, eu quero a morte mesmo. Aí Deus disse, Jonas, tu está bravo por causa da planta? Estou bravo por causa da planta, sim. Mas Jonas, aí Deus fala, você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho, que você não fez crescer, numa noite nasceu e numa noite morreu. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e também muitos animais? Misericórdia, Senhor Deus, o que tem os bichos a ver com Nínive? É que se morressem os homens, morria tudo, né? Mas Deus, será que Deus se preocupa com os jumentos da Assíria? Parece que sim. Parece que nós temos um Deus muito detalhista. Até o humorista, ele fez o ornitorrinco. Já viu o ornitorrinco? Aquilo é uma piada. Ele fez animais belíssimos, né? Como o elefante, como a baleia, mas fez também os espertalhões, os camundongos, que toda noite andam por aí, né? Você pensa que não? Esse Deus tão cheio de detalhes, que se preocupou em desenhar o interior do átomo com seus mesons, pis e seus quarks, e fez o universo do tamanho das expansões de luz que os telescópios não conseguem alcançar. Está preocupado com o boi, está preocupado com o jumento, está preocupado comigo, está preocupado com você. Um Deus muito bom. E por isso, eu não posso deixar hoje de dizer que agradeço a bondade de Deus. E, Senhor, me comprometo a entrar neste jogo contigo. Eu me importo. Eu me importo com o que fizeram lá em Brumadinho. Me importo. Está errado. Já fizeram em Mariana. Está errado. O que fazem na Índia? O que fazem na África? O que fazem em todo lugar onde matam gente, ou matam peixe, ou matam animais, ou fazem mal para pessoas. Deus se importa. Se Deus se importa, eu me importo. O dia que eu parar de me importar com os animais, talvez eu deixe de me importar com as pessoas. Eu não vou nem pregar o evangelho para elas. Eu não vou nem ficar preocupado se eles vão ao inferno, porque eu já fiquei insensível, como insensível é esse mundo. Deus não é insensível. Deus
se importa até com os animais. E nós, movidos por esse Espírito, vamos nos importar com Deus. A lei é boa, Deus é bom, nós estamos sendo convidados a ser bons como Deus foi bom. Que Deus nos abençoe.